Capítulo 296. O corpo estava morto, mas a alma sobreviveu. Conteúdo patrocinado. Tradutor: Tiras de Pepino. Editor: Jack. Ann deitou-se na cama com os olhos fechados, relaxado. Ann não estava dormindo. Uma vez chegado ao seu nível, o sono não era mais necessário. Ele estava apenas tentando relaxar, aliviar o estresse que vinha de pensar demais. Deitar na cama enquanto ouve uma música suave ajuda. De repente, a consciência de Ann chegou a um planeta com formato de meia-lua. O motivo pelo qual estava nessa forma era porque a maior parte do corpo principal do planeta foi destruída, e os restos de navios de guerra agora flutuavam ao seu redor, como um cemitério, enquanto os planetas distantes formavam um estranho eclipse solar preto e vermelho. Uma sombra escura estava sentada em uma rocha pontiaguda a 1 metro de distância de Ann, de frente para o eclipse, de costas para Ann. Ann franziu a testa com indiferença. Desde que consumiu o cérebro das trevas, ele vinha tendo alucinações como essa, com o mesmo cenário assustadoramente fascinante e a mesma figura sombria. Ann teve vontade de se beliscar para sair da alucinação, mas não conseguiu, como se houvesse uma força atraindo sua consciência para isso. Esse universo um dia será destruído, disse a sombra suspirando. Concordo. Quanto mais fortes são os seres intelectuais, mais forte é o seu poder destrutivo. O universo acabará sendo destruído por esses seres, Ann disse sombriamente. Você concorda comigo? A sombra perguntou curiosamente. Claro, afinal acredito na teoria do intelecto elevado causando destruição, diz Ann. É tudo por causa desses esporos, a sombra diz sombriamente. Esporos? Ann não entende. Conteúdo patrocinado. Sim, o universo não tinha organismos antes da chegada de alguns esporos portadores de vida, vida de todos os tipos, sábios, imprudentes, gananciosos, astutos, explica a sombra. Ann já tinha ouvido falar dessa lenda antes, então não ficou surpreso, apenas ficou mais fascinado por essa figura que só existia em sua cabeça. Quem é você? Ann perguntou. Svi. Assim que ele fez a pergunta, sua consciência voltou à realidade, e a destruição causada pelas guerras desapareceu junto com a figura sombria. Ann sorriu levemente. Ele não ficou frustrado com isso, apenas pegou uma caneta eletrônica para registrar cada detalhe que lembrava, com a maior precisão possível. Se alguém ler o caderno eletrônico de Ann, ficará claro que esta não foi a primeira vez que ele registrou sua alucinação. O momento em que isso acontece, o processo, as mudanças na frequência cardíaca e na pressão arterial, até o resumo e a conclusão, era como se ele fosse um cientista realizando um experimento. Claramente, este é um ser que vive em minha consciência, com 93% de chance de ser uma alma indestrutível e outros 7% de ser alguma outra forma de vida. Da próxima vez terei que testar sua reação às emoções, Ann murmurou enquanto escrevia. Desde que possuiu o cérebro das trevas, ocorreram mudanças sutis no corpo de Ann. Seu potencial intelectual estava plenamente desenvolvido, ele não apenas estudou ciências e artes marciais, ele também estudou tudo neste mundo, inclusive esse ser que existia em seu cérebro. Um dia, mesmo que você não me conte, eu saberei quem você é, de onde você é, para onde está indo, Ann murmurou para si mesmo, sorrindo. O que é fascinante neste universo não é apenas a sua amplitude, largura ou escuridão, mas a vida interior, as muitas esferas de vida diferentes no universo. Em algum lugar num canto do universo, existe um templo construído na escuridão vazia. Este lugar era parecido com o modo como as lendas documentavam o templo do céu, só que não foi construído sobre nuvens, mas no céu estrelado. Tudo o que há acima e abaixo são estrelas, mesmo longe, onde há nuvens estelares coloridas. As duas pessoas que se aventuraram perto do mundo humano em busca de Ann e do cérebro das trevas, e que usavam capas pretas, retornaram ao canto do universo, a este templo. Os guerreiros que guardavam este lugar não eram humanos, mas sim feras, monstros que eram meio humanos, meio bestas.
An já tinha visto esses monstros antes nas chamadas zonas de guerra fronteiriças da All Gods Corporation. Poderosas paredes de energia dividiram o universo, e de um lado vivia a corporação de todos os deuses e outros seres superiores, incluindo humanos, o outro lado estava cheio desses monstros meio-humanos cruéis. Duas figuras vestindo capas pretas entraram no templo, relatando suas descobertas ao seu chefe, o Ovelho. E num canto deste templo ficava esse longo corredor, onde duas meninas ouviam atentamente a conversa. As duas meninas eram muito bonitas, de um modo que ia além das convenções de beleza, ambos possuíam uma aura. Essa aura, muitas vezes encontrada apenas em crianças menores de 5 anos, fazia com que essas duas meninas parecessem fadas, com olhos brilhantes e sorrisos puros. Infelizmente, essa aura muitas vezes desaparecia com a idade. Embora essas duas meninas não fossem mais crianças, seus olhos ainda possuíam aquele brilho de fada e até suas orelhas eram pontudas. A garota mais velha parecia ter cerca de 20 anos, enquanto a outra parecia ter entre 14 e 15. Mate ele. Temos que matá-lo. Não importa o que. Esse traidor. Mesmo se o matarmos, seu espírito permanecerá. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele morra completamente. Corpo e alma, tudo. Façamos tudo o que pudermos. Mesmo ao custo de ofender o universo inteiro, tenho que encontrar a alma dele e destruí-la. Completamente. Nunca poderá haver uma chance para ele reviver. Conteúdo patrocinado. As duas figuras misteriosas parecem ter previsto a fúria do velho, pois apenas se entreolharam antes de se retirarem silenciosamente do templo. Ao mesmo tempo, as duas meninas que estavam escondidas também recuaram para o quintal. A garota mais velha apertou o peito. Ela sempre teve uma pele clara, mas agora parecia ainda mais pálida. A menina mais nova ficou perplexa. Irmã mais velha, por que você gosta daquele traidor? A menina mais nova pergunta curiosamente, é porque ele é bonito. A garota mais velha balançou a cabeça, dele não cuida da aparência, então parece bagunçado. Mesmo que ele não seja feio, ele ainda está longe de ser bonito. Então ele deve ser muito bom com a irmã, a garota diz inocentemente. A garota mais velha balançou a cabeça novamente, dele é uma pessoa ambiciosa, sempre ocupado com suas próprias coisas. Além disso, passamos apenas alguns dias juntos, é difícil dizer se ele me trata bem ou não. A menina mais nova franze a testa um pouco, então eu não entendo, ele não é bonito e não é tão bom para a irmã mais velha, por que a irmã mais velha não pode esquecê-lo? Não é que eu não possa esquecer, é que não me atrevo, a mais velha olhou para o céu, escuro e cheio de estrelas. Também não sei por que me apaixonei por aquele traidor. Talvez seja porque ele é diferente, e olhe para aquelas estrelas, e elas são todas brilhantes e lindas, mas todas parecem iguais. Todos os dias, essas estrelas seguem o mesmo caminho, a primavera chega, ela está aí, o outono chega e ele está lá novamente. Até que um dia encontrei uma estrela cadente. Uma estrela cadente? A menina mais nova piscou inocentemente. Sim, as estrelas cadentes não têm um caminho fixo, elas vão para onde querem. Eles brilham intensamente, nunca se importando em parar por causa de ninguém, apenas fixados em chegar ao fim de suas vidas. Conteúdo patrocinado. Pensei muito e percebi que o traidor é minha estrela cadente na vida. Ele passa por mim em alta velocidade, tão inteligente, tão determinado. Mesmo que ele não tenha ficado ao meu lado, não consegui esquecer o momento em que o vi. A garota mais velha estava perdida em seus pensamentos. A mais nova inclinou a cabeça, perplexa. Ela tinha visto estrelas cadentes. Ela era diferente de todas as outras estrelas do universo, e ela não segue um caminho fixo, apenas passa rapidamente pela sua vida, mas você nunca sabe para onde ela estava indo. A menina mais velha suspira e se levanta, atravessando o pátio e saindo do templo. Irmã mais velha, onde você está indo? Vou procurá-lo. Mas ele está morto, só resta sua alma.
Então eu tenho que encontrar a alma dele. A voz da garota mais velha estava trêmula, mas firme. Então eu também vou, ou eu tenho que ver essa pessoa que está sempre na cabeça da minha irmã, para ver que tipo de estrela cadente ele poderia ser. A inocente garota não entendeu, apenas seguindo cegamente a irmã. Não me siga. Eu vou bater em você se você continuar vindo. A garota inocente apenas sorriu docemente, sem prestar atenção às ameaças da irmã. Xiaoyin, eu realmente não sei o que fazer com você. A irmã mais velha balançou a cabeça, aparentemente desistindo de impedir a irmã. Lembre-se, estamos entrando em terras inimigas. Mesmo se formos pegos, não poderemos revelar nossas identidades. A irmã mais velha disse, acariciando os cabelos da menina mais nova. Capítulo 297 Preso na ponte. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. 3 dias depois, em Star-Lord City. No meio da cidade, um gigantesco portão estelar se erguia. Milhões de guerreiros que foram selecionados para entrar no Vale Místico estavam todos reunidos aqui. Logo, eles iriam atravessar o Vale Místico. Aqueles que conseguissem cruzar o vale poderiam então alcançar o título de Star-Lord, que era o maior sonho de todos que viviam na Star-Lord City. Aqueles que tinham o direito de participar da travessia do Vale Místico eram todos elites de guerreiros, mestres de todos os estilos de artes marciais. Não havia regra para a travessia, desde que você consiga passar, você consegue. Se alguém não conseguir atravessar o vale, perderá o direito de entrar no Vale Místico dentro de 5 anos. Portanto, todos os guerreiros que aguardavam estavam muito estressados. Afinal, não foi fácil ter a chance de entrar no Vale Místico e foi ainda mais difícil atravessá-lo com sucesso. Depois de entrar no Vale Místico, todos vocês precisam seguir minha ordem. Vá para o leste ou oeste enquanto eu disser, entendeu? Jianjia falou como se fosse a líder do grupo de An. Havia aproximadamente mais de 100 pessoas, incluindo An, que se uniram. A maioria dos membros da multidão eram humanos da Via Láctea. Lance, Xiaoli, Kelei e Veivei e mais 10 pessoas lideradas pelos 3 viciados do Reino do Esquecimento. Além disso, havia também a força externa da Via Láctea representada por Boya. Todos eles se conheciam em ano julgamento e estiveram juntos no campo de batalha da fronteira. A principal razão para reunir essas pessoas de lugares diferentes é certamente por causa de An. Porém, quem comanda a equipe não é ele, mas sim Jianjia. An não disse nada sobre isso. Todos sabiam que Jianjia nasceu com um poder extraordinário. Ela pode conhecer alguns segredos do Vale Místico. Se eles travassem uma batalha sangrenta sem saber de nada, por que não deixar Jianjia ajudá-los? An ficou feliz em seguir esse atalho. Quando Jianjia estava fazendo seu discurso bem preparado, An aproveitou o tempo e olhou em volta. Ele viu Juliana. Esse cara já tentou matá-lo uma vez, então ele era sem dúvida o inimigo de An. Conteúdo patrocinado. A tripulação de jovens com Juliana era muito estranha. Todos pareciam ter vindo de famílias aristocráticas, conversando e rindo alegremente, como se não tivessem medo do Vale Místico. Eles também pareciam reconhecer Jianjia, apontando para ele e sussurrando aqui e ali, como se ficar com pessoas como An fosse bastante constrangedor. An estava tentando estimar o poder do grupo de Juliana. Ele descobriu que esses jovens com aparência aristocrática tinham uma força formidável. Muitos deles têm fontes de energia intensamente flutuantes, que obviamente pertenciam ao nível dos senhores da guerra. Além disso, possuíam excelentes equipamentos e uma imponência incomum. An tinha certeza de que esse grupo de jovens aristocráticos era totalmente educado, equipado com ricos recursos e instruído por professores famosos. An também viu Yuan da raça dos 3 olhos. Ele estava definitivamente no mesmo time daqueles guerreiros vindos da mesma raça. Foi a primeira vez que An viu um número tão concentrado de raças de 3 olhos. O que o confundiu foi que apenas Yuan abriu seu terceiro olho entre essas centenas de guerreiros da raça Laolhos.
A travessia do Vale Místico reuniu todas as elites. Portanto, inferiu que Yuan foi possivelmente o único que abriu oficialmente seu terceiro olho entre outras raças de 3 olhos na cidade do Senhor das Estrelas, mas aqueles que chegariam à cidade do Senhor das Estrelas deveriam ser todas as pessoas da elite do mundo. Corrida de 3 olhos. Se a inferência continuar, o resultado seria horrível. O número daqueles que realmente ativaram o terceiro olho entre as raças de 3 olhos que afirmavam ser a raça divina talvez fosse muito menor do que a esperava. Neste momento, Jianjia terminou seu pequeno discurso. Ela veio ao lado de An, seguiu a visão de An e disse descuidadamente: Você está preocupado com o cara de 3 olhos? Não se preocupe, estou aqui. An achou engraçado, mas não disse nada e apenas planejou algo em silêncio. Shua. Com a abertura do Stargate, o evento Mystic Valley Crossing, que durou 7 dias, começou oficialmente. Milhões de pessoas começaram a atravessar o Stargate e entraram no Mystic Valley. Não se apresse, deixe-os entrar primeiro. Jianjia disse enquanto segurava os braços dela. O grupo esperou. O grupo de pessoas aristocráticas com Juliana também não parecia apressado. Eles esperaram até que quase todos entrassem e começassem a se mover. No entanto, Jianjia ainda disse a An e aos outros para esperarem. Ok, podemos ir agora. Não pense que você terá uma vantagem se entrar primeiro no Stargate, Mystic Valley é muito complicado. Você logo se sentirá sortudo por me ter, Jianjia disse com orgulho. Finalmente, o grupo de An também entrou no Stargate. Quando saíram pela porta, eles viram a visão do universo. Mystic Valley, como é originalmente chamado, era na verdade um loop estelar. Ele cercou um planeta em uma trilha circular. Portanto, atravessar o Vale Místico era, na verdade, viajar ao redor do planeta em um círculo completo. Se foi para a esquerda ou para a direita, não importa. Pare aqui, preciso verificar o mapa. Jianjia parou o grupo novamente. Ao mesmo tempo, a maioria dos outros grupos já iniciou a jornada. Todos optaram por atravessar pela direita, cheia de areias vermelhas e morros. Jianjia lançou uma máquina complicada. An seguiu em frente e viu um esquema de trilha do Vale Místico na tela, era muito mais claro do que o que An conseguiu na competição. Ninguém tinha ideia de onde Jianjia tirou isso. De repente, sem saber quais truques Jianjia fez, uma seta branca apareceu no mapa, como uma espécie de sistema de navegação. Jianjia ficou muito feliz, acenou para todos e disse: Todos me sigam agora, não se percam. Então, Jianjia correu animadamente para frente com sua ferramenta de navegação. Todos a seguiram de perto. Conteúdo patrocinado. An franziu levemente a testa, acenou com a mão para Lance e pediu-lhe que ficasse ao seu lado, e então soltou Silver Fox. Não deixe Jianjia descobrir, vá para frente como batedor, mantenha-se a 10 km do grupo, disse An a Lance. Entendi. Lance acenou com a cabeça, saiu furtivamente e silenciosamente e desapareceu no grupo. An também disse a Silver Fox, seu amiguinho, sua missão agora é garantir o contato entre Lance e o grupo. Este lugar é geograficamente complicado, preciso que você seja o batedor do Lance, que também é batedor. Silver Fox bateu no peito, prometeu completar a missão e desapareceu no vale também. An também ligou para Xiaolin e Boia. Vocês dois mantenham o grupo, certifiquem-se de que não falta ninguém, disse An aos dois. Sem problemas. Nós podemos lidar com isso. Depois disso, An lançou seu exército de feras de fusão genética para continuar protegendo a esquerda e a direita do grupo. Silenciosamente, um conjunto móvel de baldes de ferro foi formado, definido como uma base para fins de defesa. Em qualquer direção, cobriu até 3 camadas de buffers. Além disso, eles também têm Keleik, uma unidade móvel forte. Jianjia certamente não foi claro sobre estes aspectos táticos dos acordos.
Ela estava simplesmente liderando todos com base na ferramenta de navegação. Foi inesperado que, sob a liderança de Jianjia, nas últimas 24 horas, tudo parecesse calmo e pacífico, nem mesmo um único inimigo foi encontrado. Houve várias vezes em que Han viu a poeira flutuante e os sons ferozes de combate à distância, mas o sistema de navegação de Jianjia fez com que todos contornassem o campo de batalha com sabedoria. Poderia ser realmente chato passar pelo Vale Místico assim, mas Han pensava de forma mais simples. Ele tinha tantos amigos e colegas de grupo aqui. Garantir que não fossem feridos era mais importante do que encontrar uma maneira emocionante de passar pelo vale. Portanto, ele ficou satisfeito ao ver Jianjia liderando todos a seguirem o caminho mais inteligente. Instantaneamente, tudo se transformou no dia seguinte. Jianjia liderava toda a equipe e ultrapassou um terço do percurso. Seguindo essa velocidade, levará apenas 4 a 5 em vez de 7 dias para passar por Mystic Valley. A eficiência do sistema de navegação foi altamente surpreendente. A equipe agora havia encontrado um pântano negro que enfrentava bolhas. Jianjia continuou liderando todos e finalmente encontrou uma ponte. A ponte estava bastante irregular e parecia prestes a desabar. Todos vocês seguem meus passos. Essa ponte tem uma armadilha, você cairá se não prestar atenção. Há gás tóxico e cobras no pântano negro lá embaixo. Jianjia instruiu a todos na beira da ponte. Jianjia liderou todos saltando na ponte. A superfície da ponte foi construída com enormes ardósias quadradas. É preciso pisar nas lousas certas para atravessar a ponte. No momento em que alguém pisasse na lousa errada, toda a ponte desabaria. Essas pessoas eram todas elites, avançar para elas não era nada desafiador. Mais de 100 pessoas pulando juntas pareciam um bando de gafanhotos. De repente, depois de percorrer cerca de 50 quilômetros na ponte, Jianjia parou inesperadamente. Todos não tiveram escolha a não ser esperar na ponte. Han viu o rostinho de Jianjia ficando pálido. Ele ficou chocado e perguntou: Jianjia, o que há de errado? Jianjia parecia querer chorar, mas não chorava. Segurando a máquina complicada, ela disse: na navegação, o sistema de navegação perdeu o sinal de repente, não sei qual é o próximo passo agora. Capítulo 298, Vale da Armadilha. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. A navegação estava fora de serviço. Han ficou chocado. Desde que começaram a entrar no vale, o sistema de navegação de Jianjia tem sido a ferramenta mais confiável para toda a equipe. Já se passaram 30 horas, todos estavam seguros na viagem e ninguém sequer encontrou uma única guerra. Todos ficaram muito satisfeitos com isso. Todos pensaram que obteriam o título de Senhor das Estrelas sem nenhum esforço, incluindo Jianjia, que também foi como ela prometeu a todos. No entanto, enquanto todos ainda tinham esperança, a ferramenta de navegação de Jianjia perdeu repentinamente o sinal e agora todos foram forçados a permanecer na ponte irregular. A ponte tinha aproximadamente 120 quilômetros. Han e todos os outros ficaram presos bem no meio da ponte, o que era extremamente difícil de avançar ou recuar. Não entre em pânico, disse Han em voz baixa. Ele então deu um pulo leve e chegou ao lado de Jianjia. Jianjia continuou sacudindo a ferramenta de navegação e disse com raiva: de maldito sistema de navegação, ative agora. Infelizmente, não importa o quão forte Jianjia sacudisse a ferramenta, a seta branca na tela parecia não se mover nem um pouco. Dê para mim, disse Han a Jianjia. Jianjia ficou chocado por um segundo, mas passou a ferramenta para Han imediatamente. Conteúdo patrocinado. Han retirou rapidamente a camada externa da ferramenta com seu equipamento e então começou a testar a máquina rapidamente, mesmo que ela estivesse repleta de linhas complicadas nas estruturas internas. Mais tarde, ele disse ao grupo: e não há nada de errado com esta máquina, ela simplesmente não tem sinal. Isso é impossível.
Jianjia disse, a máquina foi feita especialmente para se conectar ao terminal da Darknet. Você vê isso? Meu módulo de partículas ainda está funcionando. Jianjia disse ao grupo, enquanto tentava retirar seu módulo de partículas. Para sua surpresa, também ficou fora de serviço. Por mais que parecesse estava tentando se conectar com o sistema, mas sempre se mostrava desconectado. Desconectados? Então estamos desconectados da Darknet? Como isso é possível? Jianjia gritou de raiva. Infelizmente, as coisas não iriam mudar. Agora, de repente, nada parecia funcionar no Vale Místico, perdeu completamente a conexão com a onipotente Darknet. O que você acha que pode fazer com suas reclamações? A única coisa que podemos fazer agora é sair da ponte. An disse em voz profunda, podemos voltar de onde começamos? De jeito nenhum, já se passaram 50 quilômetros de distância, quem ainda se lembra do caminho de volta? Assim que alguém pisasse em uma única lousa errada, toda a ponte desabaria imediatamente e ficaríamos presos. Jianjia discordou veementemente. Eu me lembro. Contanto que você me diga se tudo bem se voltarmos ao ponto de partida. An disse rigorosamente. Ele não tinha tempo para piadas quando o assunto era a segurança de seus companheiros. Jianjia olhou para An surpreso. Mais de 50 quilômetros de rotas especiais e milhares de nós. Como An poderia se lembrar de tudo isso? Sem pensar duas vezes, Jianjia disse, podemos fazer isso, mas devemos nos mover muito rápido. O Vale Místico também é conhecido como Vale da Armadilha. Possível ativar a armadilha se voltarmos ao ponto de partida. Tudo bem. Todos me sigam. Assim que An terminou sua palavra, todo o grupo começou a voltar para a ponte. An liderava o grupo pelo caminho de onde vieram sem cometer um único erro. Conteúdo patrocinado. E estrondoso. Bem quando o grupo começou a se mover por um tempo, um som alto veio à distância. A ponte estava desmoronando rapidamente. Formou uma gigantesca onda negra de fumaça que parecia uma parede de 1000 metros de altura. Os pântanos negros estavam inundando, o que fez com que todos se sentissem sufocados. Droga! A armadilha foi ativada. O rosto de Jianjia ficou pálido. O Mystic Valley era na verdade o Trap Valley, tudo aqui pode ser uma armadilha. Você teria problemas no momento em que não estivesse focado. Ainda assim foi bastante fácil evitar a armadilha. Eles possuem rotas de segurança em todas as armadilhas manuais, desde que as rotas de segurança fossem encontradas e nada mais fosse tocado, a armadilha não seria ativada. Jianjia obteve a ferramenta de navegação com o poder de sua família que os ajudou a contornar todas as armadilhas. Infelizmente, devido à desconexão da Darknet, a ferramenta de navegação ficou fora de serviço. A ponte atrás estava desmoronando. Ondas negras gigantescas inundavam o grupo. An sentou-se de repente, franziu as sobrancelhas e começou a calcular o mais rápido que pôde. Vou voar e tirar todos vocês daqui comigo. Kelei falou em voz alta. Ele tem uma forte habilidade de voo que pode voar pelo céu. Não, você não pode. Jianjia disse, é uma armadilha aqui, é feita para bloquear todo o superpoder usado para atalhos. Assim que voarmos, a segunda armadilha será definitivamente ativada. Todos deram um longo suspiro. A armadilha preparada pela All Gods Corporation foi testar todo mundo. Certamente não foi possível deixar atalhos. A única maneira de atravessar o vale é enfrentar o desafio de inúmeras armadilhas. Conteúdo patrocinado. A ponte estava desmoronando em um ritmo mais rápido. Nesse momento, An pegou um pedaço de papel e começou a calcular rapidamente. Ele marcou todas as rotas pelas quais passaram e tentou deduzir a lógica das estradas para calcular quais seriam os próximos passos seguros. Todos ficaram surpresos e ficaram em silêncio.
Passou-se apenas um minuto. An havia escrito inúmeras fórmulas complicadas e muitos números estranhos. Todo mundo estava tentando descobrir como seu cérebro funciona. Lembrar que o caminho de volta já era difícil o suficiente, mas An conseguiu deduzir os seguintes passos. Entendi. É o algoritmo espiral de engenharia molecular reversa. An gritou para a multidão. Enquanto isso, ele jogou fora o papel que continha os resultados dos seus cálculos, virou-se e correu para a frente. Todos me sigam agora. An gritou alto. O grupo então continuou a voltar aos trilhos. Neste momento, não havia outra maneira além de ouvir An. Todos seguiam cada passo de An com base nas trilhas. A ponte continuou desmoronando rapidamente, mas An avançava em um ritmo muito mais rápido. Sob a liderança de An, todo o grupo continuou avançando sem problemas. Cada movimento que An fazia sempre acontecia para evitar o nó da armadilha com sucesso. O grupo inteiro não conseguia acreditar que An realmente deduzisse o padrão das armadilhas. Patlis Origin capturou o esboço do resultado do cálculo que foi lançado ao ar por An. Ele olhou por um segundo e disse, isso é incrível. Ele franziu as sobrancelhas e passou para Vu-Yun. Conteúdo patrocinado. Vu-Yun também olhou para ele por um tempo e passou para Nightwalker enquanto balançava a cabeça. Que monstro! Nightwalker recebeu o esboço, olhou atentamente com toneladas de perguntas no rosto. Ele finalmente o guardou e disse, e não tenho ideia do que é isso. Esse cara, e é inacreditável. Shua. Andeu um grande salto usando toda a sua força e finalmente alcançou o outro lado da ponte. O grupo restante seguiu atrás dele. Estrondoso. A ponte desapareceu instantaneamente, e a parede de água moldada pelas ondas negras também apareceu bem na frente de todos. Tinha cerca de 1000 metros de altura. Todos agora podiam ver claramente as armadilhas complicadas, o veneno e os monstros nojentos na água. De repente, quando a parede de água estava prestes a inundar o grupo, parou de repente a vários metros de distância da multidão. Graças a Deus já saímos da ponte. As armadilhas no Vale Místico eram realmente aterrorizantes. Yeveivei disse, o coração batendo loucamente. As armadilhas eram completamente diferentes das batalhas, eram feitas para enganar os outros. Se fosse em um campo de batalha, An poderia pelo menos controlar as direções e os ritmos, mas certamente não era o caso agora. O que faremos a seguir? Jianjia bateu na ferramenta de navegação enquanto dizia frustrada. An franziu as sobrancelhas e disse, continuando avançando, vamos confiar em nós mesmos agora. Capítulo 299, o Esquadrão de Execução. Conteúdo patrocinado. Tradutor e editor de tradução de Noodleton. Corporação de Todos os Deuses, Fronteira. O chefe do exército Vud saiu das rochas. Seus ouvidos zumbiam como se ele tivesse sido atingido por um trovão. Ele esfregou os olhos e não pôde acreditar no que viu. A fronteira foi destruída, todos os muros de defesa energética não podiam mais servir de proteção. Todas as montanhas foram arrasadas e o solo foi transformado em vales profundos. Após esta enorme explosão, a fronteira entre a All Gods Corporation e a Maze Demon Corporation desapareceu completamente. Foi uma explosão que destruiu ambos os lados do grupo. Pode ser causado pelas bombas de superpulso ou pelo ataque de reversão de ondas gravitacionais. Em suma, esta explosão mudou a situação atual destas duas corporações. De agora em diante, a Maze Demon Corporation poderá invadir o território da All Gods Corporation a qualquer momento, e a All Gods Corporation também poderá enviar suas tropas para atacar os oponentes a qualquer momento. Durante as batalhas entre estas duas corporações, embora os conflitos menores nunca tenham cessado, elas ainda encontraram qualquer guerra real. Afinal, essas duas corporações compartilhavam uma quantidade semelhante de poder que nenhuma delas poderia eliminar completamente uma a outra. Vud se perguntou quão grave foi a explosão. Destruiu apenas a fronteira em torno da sua vizinhança ou todas as fronteiras além?
Infelizmente, Wood não conseguiu entrar em contato com ninguém agora. O sistema Darknet apoiado pela All Gods Corporation foi quebrado de forma irreparável. Perdeu todos os sinais e a mobilidade supramolecular. Precisamos lutar até o fim. Wood disse, erguendo os braços. Os soldados de apoio que sobreviveram à explosão também subiram e se reuniram ao lado do chefe do exército. Infelizmente, embora Wood e suas novas tropas da Terceira Corporação estivessem com o moral elevado, eles não viram nenhum inimigo no campo de batalha. Parecia que a Mass Demon Corporation apenas tentou criar esta explosão para causar o caos, em vez de criar uma chance para os soldados invadirem o território da All Gods Corporation. Diante dessa situação, Wood ficou tão confuso, assim como os outros soldados ali. Todo o pagamento foi apenas para abrir o túnel entre a Mass Demon Corporation e a All Gods Corporation? Para que o inimigo queria isso? Conteúdo patrocinado. Para invadir o território inimigo? Isso é impossível. A tropa da nova Terceira Corporação não recebeu a ordem do chefe. Eles não se prepararam para invadir o território da Mass Demon Corporation. Todos sabiam que invadir o território agora sem qualquer preparação bem pensada é o mesmo que desistir da vida. O que Wood poderia fazer agora era estacionar e proteger o território, esperando que os grupos técnicos e equipes de apoio consertassem a enorme rachadura que restava em ambos os lados da fronteira. Esta fenda foi sem dúvida fatal para ambas as corporações, porque os sistemas de transmissão supramoleculares de ambos os lados têm agora a capacidade de transmitir as tropas para o território um do outro. É possível que o alvo da Mass Demon Corporation não fosse a fronteira, mas o território dentro da All Gods Corporation? Tui. Wood cuspiu um pouco de sangue. A grande sacudida causou feridas dentro dele. Como soldado, ele não precisava se preocupar com política ou truques de batalha, o que ele precisava fazer era apenas manter o território. Na galáxia, fora dos belos braços espirais, em algum lugar próximo à região estelar selvagem. Um enorme buraco de minhoca foi aberto. Desde que o motor de transição espacial foi inventado, ainda existiam quaisquer outras formas de mecanismo de transição que pudessem construir um buraco de minhoca tão majestoso e artificial. O buraco de minhoca era tão selvagem quanto toda a galáxia. Era grande o suficiente para permitir que uma frota ultra grande inteira viajasse por dentro. Shua. A primeira nave espacial viajou do buraco de minhoca para o exterior da galáxia. No convés do centro de comando, um velho de grande comportamento estava com uma coroa na cabeça que cobria o terceiro olho. Conteúdo patrocinado. De frente para a magnífica galáxia, o velho sentiu-se extremamente excitado. Seus olhos se arregalaram quando ele disse com uma voz trêmula: Via Láctea, nossa casa, finalmente estamos de volta. Uau! Todos os outros no navio também estavam entusiasmados. À medida que mais e mais navios de guerra saíam do buraco de minhoca, esta frota sem precedentes, forte o suficiente para esmagar toda a Via Láctea, foi gradualmente formada. Além do velho, havia também dois homens de capa preta que pareciam tão estranhos no centro de comando. Eles caminharam para o lado do velho e disseram em voz baixa: Fizemos o que prometemos. Você e seus companheiros de tribo estão de volta à galáxia em menos de 2 anos e 3 meses. Você mantém a sua palavra. O velho de 3 olhos assentiu levemente. Ele não se importava com quem eram essas duas pessoas de preto nem de onde elas vieram. Ele só se importava em como assumir o controle da galáxia e exterminar todos aqueles seres humanos inferiores. Falando nisso, a corrida dos 3 olhos é na verdade a raça mais patética do universo. Depois de conhecer o mistério da Darknet, eles realmente começaram a pensar em assumir o controle da Darknet com seu poder limitado. Infelizmente, esta pequena raça estava muito além de ser o adversário da All Gods Corporation. Depois de desperdiçar 3 séculos, a Triairace finalmente voltou à galáxia como uma perdedora, para um lugar que abandonaram no início. A Triairace perdeu a ambição de controlar a Darknet, eles só queriam expulsar todos os seres humanos e assumir o controle da galáxia como antes.
Naquela hora, chegaram aqueles dois homens suspeitos de capa preta. Eles alegaram que tinham a capacidade de reduzir o tempo para Tri-Airace viajar de volta à galáxia, estabelecendo um buraco de minhoca ultra grande. Essa ideia foi bastante tentadora para a corrida dos três olhos. Se continuassem avançando sozinhos, levaria mais de 2 anos para a nave viajar de volta à galáxia. Em vez disso, com a ajuda desses caras, levaria apenas alguns minutos. Portanto, um acordo secreto foi feito. Aqueles homens de preto ajudaram a raça dos Três Olhos a retornar rapidamente, e o resto da raça dos Três Olhos forneceria assistência para eles no Vale Místico. Estou tão curioso, a conexão da Darknet foi cortada, como vocês entram em contato com o resto daqueles no vale? O cara de preto perguntou. Conteúdo patrocinado. É simples, usamos nosso terceiro olho. O velho com a coroa na cabeça disse. Ele então removeu a coroa dourada de sua cabeça. Havia uma rachadura óbvia em sua testa. Ele fechou os olhos levemente, enquanto seu terceiro olho se abriu lentamente. O terceiro olho mágico exalava um brilho brilhante como uma pérola deslumbrante. Shua. O velho abriu bem os braços enquanto seu corpo lentamente começava a pairar sobre o convés. O brilho do seu terceiro olho também se tornou cada vez mais proeminente e místico. Oh, é o contato espiritual. O universo está realmente cheio de coisas diferentes. A corrida dos três olhos poderia passar a mensagem usando seu terceiro olho para evitar a longa distância. Isso é incrível. Um homem de capa preta assentiu e disse. Outro disse, e não acho que o terceiro olho dele seja tão simples, deve haver algo mais que possam fazer com ele. Depois de um tempo, o velho voltou ao chão. Ele parecia um pouco exausto e disse, eu notifiquei minha tripulação no Vale Místico, eles montariam a matriz de indução em breve e deixariam seu exército entrar no vale. O homem de preto sorriu e disse, e não é o exército, é o esquadrão de execução. O esquadrão de execução? O velho perguntou, tanto faz, contanto que vocês cumpram sua promessa e deixem o cadáver de An para nós. Não se preocupe, disse o homem de preto, não precisamos do corpo dele, só queremos sua alma morta. Em um lugar secreto no lado profundo do universo, o Vale Místico pertencente ao Gods Corporation também era conhecido como Vale da Armadilha Circular. Conteúdo patrocinado. A equipe da Tri-Airace na verdade ainda não saiu, mas estava apenas procurando um lugar para se esconder e aguardar a ordem da sede. Neste momento, Eyuan recebeu a mensagem através do terceiro olho enviada pelo chefe da raça dos Três Olhos. Ele então tirou um pedaço de pirâmide do anel dimensional. A coisa que ele procurava pode de alguma forma formar uma matriz de indução. Era muito pequeno e delicado, mas também carregava uma forte energia de fusão controlável. Eyuan colocou esse conjunto de indução no chão e o ligou. Shua. Um portão espacial apareceu num piscar de olhos. O túnel espacial era pequeno o suficiente para evitar a captura de qualquer radar. Um grupo de guerreiros com capa preta saiu do portão espacial. Eles estavam todos com armaduras e máscaras que pareciam impiedosas. Eu sabia. A alma do traidor está bem aqui. Temos que destruí-la o mais rápido possível e avisar o velho quando voltarmos. O protagonista de preto levantou a cabeça e disse com indiferença, esse maldito traidor estava na verdade escondido na All Gods Corporation. Gastamos um grande esforço e até corremos o risco de entrar no território da Mass Demon Corporation apenas para pegá-lo. O traidor é sempre complicado. Outro homem de preto disse. Foi dito que eles eram um misterioso esquadrão de execução. Eles vieram aqui por matar uma alma. Embora Eyuan tenha recebido a mensagem do chefe, ele ainda foi dissuadido pela atmosfera trazida por aqueles guerreiros. Havia 11 pessoas no total e todas pareciam ter vindo do inferno. Eyuan liderou os guerreiros da corrida dos Três Olhos e seguiu atrás do esquadrão de execução. De acordo com o acordo, o esquadrão de execução mataria a alma chamada o traidor ou que estava presa dentro de An. Eyuan, por outro lado,
ficaria com o corpo de An. Capítulo 300 Um nome de código, Mad Dog. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. No Vale Místico, depois da ponte quebrada estava a geleira. O gelo bloqueou milhares de quilômetros da superfície do lago, que parece muito lisa como um espelho na superfície, mas o fato é que o perigo espreita por toda parte sob a superfície. An liderou a equipe e correu no lago gelado. A superfície do gelo está coberta de neve branca, mas sob a neve branca estão escondidas rachaduras. Embora parecesse inofensivo, havia perigo constante de que alguém pisasse na superfície. Shua. Um grupo de pessoas seguiu atrás do grupo de An. Eles apareceram de repente na beira do lago gelado e pensaram astuciosamente que, com o grupo de An liderando na frente, mesmo que houvesse perigo, o grupo de An seria o primeiro a encontrar, então decidiram segui-los. An se virou e suspirou levemente. Sem dúvida, eles não conseguiriam sobreviver, porque não os acompanharam desde o início, mas estavam se juntando pela lateral e queriam ficar atrás de An. Mas a área em que eles tomaram atalho é a morte. E estrondoso. Com certeza, bem quando esse grupo estava prestes a se juntar ao grupo de An pela retaguarda, a superfície do gelo se quebrou de repente e alguns crocodilos pré-históricos gigantes saltaram da superfície. Esses crocodilos com barbatana caudal de tubarão eram muito ferozes, saltaram pelo menos 100 metros de altura e engoliram aqueles soldados azarados de uma só vez. Todos assistiram com o coração assustado, todos felizes por ter An liderando o caminho. Não é difícil ver pela aventura na ponte que An tem um senso de julgamento extraordinariamente apurado em relação a armadilhas e perigos. Se alguém quiser cruzar o Vale Místico, o caminho é fundamental, e encontrar a rota mais segura requer muito pensamento e cálculo. Conteúdo patrocinado. Mudando a liderança de An para Jianjia, a única diferença é que a velocidade diminuiu muito. Jianjia não precisa calcular e o navegador apontaria automaticamente para ela a rota mais segura, mas An precisa pensar e calcular para chegar à conclusão final. O caminho através do lago de gelo levou 2 horas inteiras para An ser concluído. Apesar disso, todos ainda ficaram muito impressionados. Não é que não haja especialistas em matemática na equipe, W1 e Nightwalker têm uma base muito sólida em matemática, mas saber matemática não é a única coisa necessária para calcular um caminho. Ainda é preciso compreender um raciocínio lógico poderoso e, nesse aspecto, An é claramente o especialista. Atravessar o lago de gelo foi bastante tranquilo, mas de repente, An sentiu uma ilusão dentro de seu cérebro. Aquela sombra negra que já estava de costas para ele apareceu novamente, e é completamente incontrolável por An, como se morasse dentro do cérebro de An. Precisamos sair deste lugar agora. A sombra negra disse. An usou sua consciência espiritual e perguntou o porquê. Porque os inimigos estão próximos. Inimigos da raça dos 3 olhos? Triaerace é apenas menor, são principalmente os inimigos da Mass Demon Corporation. Mass Demon Corporation? Que porra é essa maldita coisa? An estava ficando um pouco ansioso. Essa alma vive em seu cérebro como um parasita há muito tempo, mas An ainda não sabe nada sobre ele. Conteúdo patrocinado. Eles são um dos principais inimigos da All Gods Corporation. Pare de falar. Depois que cruzarmos essa geleira, me conte tudo o que você sabe. Não quero simplesmente morrer sem nem saber como morri. An gritou para a sombra negra no mundo espiritual. Imediatamente, An acenou para frente e gritou, de agora em diante, a toda velocidade. Via Láctea, Terra. Devido à influência de An na fortaleza subcorrente da região da Estrela Selvagem, assim como ao bom relacionamento do clã explorador Folha de Bordo antiga com An, no momento em que a raça de 3 olhos pousou na região da Estrela Selvagem, os militares da Terra já receberam a notícia. De Long Shu ao Velho Mo, o rosto de todos ficou pálido.
O vídeo enviado de volta do satélite explorador é muito claro, é um buraco de minhoca feito pelo homem que é ainda maior que um sistema estelar, e o que cruzou o buraco de minhoca foi uma superfrota feita de milhões de naves estelares grandes e pequenas, até mesmo o número de carros-chefe ultrapassou 10.000. O que é ainda mais assustador é que ninguém sabe se esta frota é a força principal da corrida dos três olhos ou talvez apenas a sua vanguarda. A comunicação em tempo real com a legião de robôs na distante galáxia Twin Horse começou, e os 5 líderes robôs apareceram na tela para se comunicarem com a Terra. Embora sejam robôs, seja Raksha ou Source, ou o líder do robô de aprendizagem, Efen, todos eles estão equipados com inteligência artificial de alto nível, e a situação não parece muito otimista, mesmo pelo julgamento desses robôs. Conteúdo patrocinado. A fonte relatou, de acordo com o plano de contingência desenvolvido antecipadamente por An, nosso exército na fortaleza subcorrente começou a se reunir com nossos aliados do clã Red Hunter e da Ancien Maple Leaf, e tentaremos recuar para a galáxia dos Cavalos Gêmeos o mais breve possível. Ao mesmo tempo, o Reino do Esquecimento já havia se comunicado conosco, o protetor Shuli prometeu que seu povo se retiraria totalmente para Twin Horse dentro de uma semana, no máximo. Eu sugiro emitir imediatamente a mais alta ordem de reunião, mobilizar todas as naves que podem ser mobilizadas e evacuar os cidadãos da Terra a toda velocidade. Liu soltou um longo suspiro, agarrou seu cabelo e perguntou: em quanto tempo ainda nos resta? A fonte respondeu: felizmente, o ponto de embarque desta vez para a corrida dos três olhos é o Wild Starfield, nos arredores da Via Láctea. Então, com base na estimativa, no máximo dentro de 10 dias, esta frota gigante invadirá oficialmente a Via Láctea, e o tempo que leva para chegar à Terra não excederá 3 semanas. Se nossa estimativa estiver correta, a Aliança da Via Láctea certamente abandonará os arredores da Via Láctea e reunirá todo o seu exército principal perto do setor estelar 12, o que também significa que, antes que a raça dos três olhos entre no setor 12, eles não encontrarão qualquer ameaça. Em outras palavras, a batalha decisiva ocorrerá entre o terceiro e o quarto mês. Todos soltaram um longo suspiro. Mas, embora 3 ou 4 meses pareçam muito tempo, na realidade, para a sociedade da Via Láctea, é apenas um tempo para respirar. A nave estelar mais rápida levará 5 meses inteiros para cruzar a Via Láctea. Se a batalha final ocorrer depois de 3 meses, apenas uma pequena proporção da população poderá escapar da Via Láctea. O principal comandante de combate da Legião de Robôs, Raksha, disse: a realidade está diante de nós, e a única questão agora é se devemos contra-atacar quando estivermos perto da Terra. Agora não podemos entrar em contato com An, de acordo com o acordo que assinamos com An. Sob esta situação, o exército terrestre se tornará o chefe em comando, e nossa legião robótica seguirá completamente o comando do exército terrestre. Conteúdo patrocinado. Long Shun sorriu amargamente, a pressão exercida sobre ele é enorme. Existem 2 senhores da guerra no exército da Terra, An e Keleik, e há 2 comandantes-chefes, An e Long Shun. Agora, sem An estar aqui, o estresse e a pressão exercidos sobre Long Shun aumentaram significativamente. Fazendo beicinho, Long Shun rapidamente começou a analisar a situação atual com um tom muito calmo, e essa também é a razão pela qual An realmente confia em Long Shun. Ele não é apenas um grande lutador, mas sua sabedoria também é extraordinária. Na verdade, o plano foi definido há muito tempo por An, mas simplesmente não esperávamos que os inimigos viessem tão rapidamente. Então, a questão não é difícil de resolver. Só precisamos pensar: se An estiver aqui hoje, com sua personalidade, ele deixará facilmente os inimigos invadirem sua cidade natal? Claro que não. Liu gritou: pela terra, An quase morreu muitas vezes. A terra de hoje quase foi trocada por sua vida. Ele com certeza não estaria disposto a deixar o inimigo ocupar a terra. Long Shun disse: isso também foi o que pensei. Se An estiver aqui, com sua personalidade, ele lutará com certeza. Mas, com sua personalidade, ele também não gostaria que seus irmãos morressem em vão.
Então, meu palpite é que eu não gostaria que nossas duas legiões travassem uma guerra posicional total com a raça dos Três Olhos, mas apenas nos deixaria lançar ataques furtivos e esfaqueá-los pelas costas. Talin sorriu, acenou com a cabeça e disse, isso mesmo. Com a personalidade de An, se os inimigos invadirem sua casa, mas não deixarem algo para trás, ele não concordará com certeza. Long Shun disse em voz profunda, então, a situação agora é muito simples. A terra pode ser dada à maldita raça dos Três Olhos, mas eles têm que deixar para trás uma pilha de cadáveres para nós. Minha decisão é não usar nau Capitânia ou outros grandes navios de guerra, mas posicionar frotas ágeis escondidas nas proximidades da terra. Assim que a corrida dos Três Olhos passar, vamos soltar a frota e mordê-los com força total nas costas. Não vamos parar até vermos sangue da mordida. O codinome deste plano, Mad Dog.